não basta um bom restaurante para impressionar. A escolha certa do vinho pode sim contribuir para aquecer a paixão na noite dos namorados, tornando o jantar a dois uma experiência especial a partir da harmonização dos sabores. A harmonização nada mais é do que a gente tornar a sensação de gole e garfada o mais perfeito possível. O sommelier tem papel importante para ajudar os clientes do restaurante nessa experiência. Brian Alexander é um desses profissionais. Ele garante que o vinho é a principal escolha num jantar e explica que devem ser levados em conta o clima e o ambiente onde a bebida vai ser servida. Tem vinhos, inclusive, que foram feitos para isso, como, por exemplo, o vinho verde lá de Portugal. É um vinho que a proposta dele é para ser tomado numa praia, numa piscina, porque é um vinho mais refrescante, que possui um pouco de gás. Não chega a ser um espumante, mas tem um pouco de gás no vinho. Ele é um vinho branco, rosé. Então, a proposta dele é ser refrescante, é trazer essa refrescância. Já um vinho mais, que a gente chama de vinhos gastronômicos, como um Cabernet Sauvignon, Merlot, eles são feitos justamente para essa parte da harmonização. Para não errar na escolha no dia dos namorados, Brian dá 2 sugestões para harmonizar os sabores. Casa bem um vinho tinto logo de entrada, acompanhando bolinhos de bacalhau. O bacalhau ele é um peixe muito encorpado, com bastante sal. E aqui a gente tem ele na fritura, que vai trazer muita gordura, certo? Também recheado na massa de batata, então tem mais corpo. E a gente precisa combater isso com um vinho mais encorpado. Não é combater, é harmonizar, né? A gente precisa harmonizar ele com algo que tenha potência também. Então a gente vai harmonizar ele com o nosso Merlot, que passa 6 meses em barrica, que vai ter uma estrutura, não vai ser tão pesado, tem uns taninos ok, e vai harmonizar perfeitamente com o bacalhau. Já o vinho branco deu match com salmão pra lá de caprichado. Esse aqui a gente tem um prato de um risoto siciliano, certo? De limão siciliano com salmão na crosta de gergelim. O vinho branco, em sua essência, vai sempre ser harmonizado com pratos mais leves e pratos que possuem proteínas de carne branca e assim por diante. Nesse caso, a gente escolheu aqui um Chardonnay, que não passa por barrica, ele é um Chardonnay que vai ter muita fruta, muito aroma e vai ser perfeito para harmonizar porque vai ser acidez com acidez, isso é benéfico no caso, né? Então o Chardonnay vai ser perfeito para essa harmonização, é um prato leve e um vinho leve. As sobremesas, elas precisam de um vinho que seja mais doce do que ela propõe. Por exemplo, uma Coca-Cola, você concorda comigo que tem bastante açúcar, não concorda? Mas se a gente come um doce com a Coca-Cola, o sabor dela, o açúcar dela some, o gosto dela some. Então, pro vinho é a mesma coisa, segue a mesma coisa. Então, geralmente a gente chama os vinhos de sobremesa, que são aqueles vinhos mais licorosos, como um vinho do Porto, um Sauternes da França. Então, a gente utiliza esses vinhos para harmonizar com a sobremesa. Porém, tem algumas sobremesas que não são tão doces, como, por exemplo, cheesecake ou um mousse de limão, que ela vai ter mais acidez do que doçura. Então a gente tenta também equilibrar, né, na sobremesa com doçura, então não pode ser vinhos secos. Nesse caso, nas sobremesas, a gente tem que ter um vinho mais doce do que elas.